Bom dia, alunos dos terceiros anos. Esta semana, em língua portuguesa, iremos iniciar a apostila do terceiro bimestre, a apostila Nami e Grossa. As atividades serão nela, tá? As páginas que iremos trabalhar serão das páginas 12 a 18. No capítulo 9, na página 12, nós vamos observar o Chuva de Ideias. Observem as crianças que aparecem nessas imagens da página 12 e 13. Que povos elas lembram? A Chuva de Ideias, essa página aí, não é para fotografar, para colocar no Classroom, só para observar. Então vamos lá. Nessa atividade da Chuva de Ideias, vocês não precisam responder essas perguntas, é só para pensar sobre elas, refletir. E não precisa estar fotografando e postando essas duas páginas, tá? Então, olha só, observem bem. Você percebeu que as imagens se referem a diferentes povos? Você sabe dizer a que país se refere cada imagem? Olha lá, nós temos crianças indígenas, alemãs, nós temos japoneses, nós temos africanos, italianos, certo? Qual imagem chamou mais sua atenção? Converse com a sua família sobre isso. As pessoas retratadas nessas duas páginas são adultos ou crianças? Nós já falamos que são crianças. Será que o dia a dia dessas pessoas é parecido com o seu? Então, retomando, na página 12 e 13, Chuva de Ideias, vocês vão observar as imagens e responder oralmente. Não precisa responder com escrita as questões da Chuva de Ideias. Dessa forma, terão melhor compreensão do que será trabalhado. Na página 14, leia e observe as imagens. Na página 15, é a leitura da conversa vai e conversa vem. Não precisa responder essas questões, é só para ler e pensar sobre elas. Você conhece alguma das manifestações ou tradições retratadas nas imagens da página anterior? Qual chamou mais sua atenção? Há alguma tradição em sua família que é passada de geração em geração? Sua família costuma participar de festas ou comemorações? Quais? Aí vocês irão fazer a leitura da curiosidade, que é o próximo texto a seguir, abaixo do conversa vai, conversa vem. Questão 1. Pensando nas tradições que fazem parte do nosso folclore, escreva em seu caderno o nome de uma lenda, ou quadrinho, ou uma cantiga de roda que você conheça. Gente, pode ser a lenda do lobisomem, pode ser do Saci Pererê, quadrinhas, a gente já trabalhou essa semana, são versinhos. Cantiga de roda, a gente já cantaram muito na educação infantil, pode ser aquelas que vocês conhecem, a borboletinha, tirei o pau no gato, roda-roda, certo? Aí vocês vão ler diversidade de histórias. Vão dar início à lenda do Guaraná. Então, olha lá, começa a lenda do Guaraná. Na página 16 é a continuação da lenda do Guaraná. Vocês vão terminar essa leitura. A página 17 e 18, as questões estão relacionadas à lenda do Guaraná. Então, na página 17, atividade 2, pesquise um dicionário o significado dessas palavras. Curumim. Eu sei que alguns alunos não têm dicionário, poderiam estar pesquisando na internet ou no Google, tá? Mas eu vou falar o que significa. Curumim quer dizer palavra de origem tupi, que significa menino, rapaz, jovem. Se nós não tivéssemos o dicionário, será que daria para ter essa ideia que curumim significa menino, de acordo com o texto que vocês leram? Pajé, indivíduo a quem os indígenas atribuem poderes
de curandeiro e vidente. Muitas vezes não sabemos o significado da palavra, mas através da leitura e no contexto conseguimos chegar próximas a essas definições, né? Então é muito importante voltar e ler o texto. A questão 3, vocês podem estar circulando as palavras que vocês desconhecem e fazer uma pesquisa no dicionário do significado dessas palavras. Quem não tem dicionário pode estar pesquisando na internet. Se não tem internet, pode procurar o seu professor. Onde se passa a lenda? Questão 4. Onde se passa a lenda que você acabou de ler? No começo da lenda, no início da lenda, a lenda do Guaraná, no primeiro parágrafo já está contando onde se passa a lenda. Vocês podem voltar lá para saber. Questão 5. O casal de indígenas maués queria muito ter um... O que eles queriam ter, de acordo com a lenda? Questão 6. A quem o casal pediu ajuda para alcançar a graça de ter um filho? Olha lá, o texto tem essa informação. Quais eram as qualidades do curumim? Como que ele era? Ele era bondoso? Ele era criativo? Ele era prestativo? Ele era cheio de alegria? Qualidades é que dão características para a pessoa. Aí no caso, se vocês voltam no texto para dar uma olhadinha. Questão 8. Quem ficou com inveja do curumim? Foi Tupã ou foi Jurupari? E a questão 9. Em que Jurupari, o espírito do mal, se transformou para matar o pequeno indígena? Na história, na lenda tem isso, tá? Vamos para a página 18. Página 18, atividade 10. No lugar em que haviam sido enterrados os olhos da criança, brotou uma planta chamada... Olha lá a lenda de quem que é. Volta no texto, lê. Questão 11. Aqui o Guaraná é comparado? Lá na lenda tá escrito, pessoal, volta lá. É comparado ao quê? Por quê? Então tem que responder ao que ele é comparado e por que ele é comparado. Questão 12. Complete as sílabas que faltam nas palavras. Eu quero escrever floresta. Faltando o quê? Jovem, índios, tribo, casal, Guaraná. Os diferentes sons da letra G. Leia as palavras: gato, goleiro, guloso, guaraná, guerra, guitarra, linguiça, geladeira, girafa. As palavras que estão no quadro. A letra G apresenta o mesmo som em todas as sílabas. Converse com os colegas e professor sobre o assunto. Leia as palavras e circule aquelas em que a letra U não é pronunciada. Por exemplo, Guaraná, você escuta a letra U. Guerra, você escuta. Guitarra, você escuta a letra U quando fala. Sagui e linguiça. Então veja bem, vocês vão circular aquelas palavras que ao serem pronunciadas a letra U não aparece. 14. Separe as palavras em 2 grupos, conforme o que se destaca em cada coluna, certo? Então, vocês vão consultar esse quadro de palavras, preste atenção, olha, guiso, aparece a letra U. Guindaste, guerreiro, linguiça, sangue, pinguim, mangue, aguentar, Guilherme, freguês, água, enxaguar. Isso, essa atividade, gente, termina na página 19, atividade 14. Então tem um quadro na página 19 que está escrito assim, de um lado do quadro, G e Gui, onde a letra U não é pronunciada.
Gueguiguá, onde a letra U é pronunciada. Por exemplo, guizo, eu falo a letra U? Não. E pinguim, eu falo a letra U? Falo. Então preste atenção, tá? Sangue, eu falo a letra U? E quando eu falo água? Então, vocês perceberam, então, como que tem que separar. A atividade de língua portuguesa termina aqui. Caprichem na letra, coloquem data na página, fotografem e postem no Classroom. Qualquer dúvida, pode procurar sua professora.